Observe que nessa questão, tanto Luiz quanto Pedro, somando as suas quantidades, as suas economias, Luiz mais Pedro tem a quantidade de R$60.000. Logo em seguida, o texto diz que se Pedro der a Luiz a metade do que possui, se Pedro der a metade do que possui, ele fica com metade. E o Luiz fica com a metade de Pedro mais o que ele tinha. Só que diz no texto que a nova quantidade de Luiz, que Luiz mais a metade de Pedro, indica que a quantidade de Luiz mais a metade de Pedro é o quádruplo do que Pedro possui agora. Logo, a gente observa que nós teremos um sistema do qual Luiz mais Pedro é igual a 60.000. Multiplicando a segunda equação por 2, teremos 4P é igual a P mais 2Ls. Luiz, quantidade de Luiz mais a quantidade de Pedro é igual a 60.000 e que 3 vezes a quantidade de Pedro vale 2 vezes a quantidade de Luiz. O que isso implica? Que a quantidade de Pedro nada mais é do que 2 vezes a quantidade de Luiz sobre 3. Vou chamar de equação 2i. E a de cima i. Substituindo 2i em i, teremos a quantidade de Luiz mais 2 vezes a quantidade de Luiz sobre 3, no lugar da quantidade de Pedro, é igual a 60.000. Multiplicando essa equação por 3, teremos 3 vezes a quantidade de Luiz mais 2 vezes a de Luiz é igual a 180.000, dos quais 5 vezes a quantidade de Luiz dá 180.000. Isso implica que a quantidade de Luiz nada mais é do que R$36.000. Se Luiz é R$36.000, Pedro passa a ter R$24.000, já que as duas quantidades perfazem R$60.000. Mas a questão diz que cada um deles pretende gastar 1/6 do que possui. Então, 1/6 de Pedro, da quantia de Pedro, nada mais é do que 1/6 de R$24.000, que nada mais é do que R$4.000. A quantia de Luiz destinada à festa é 1/6 também do valor. 1/6 da quantidade de Luiz, que é R$36.000, perfazem 6.000. Pede na questão a diferença em módulo entre as duas quantias destinadas à festa. Então, são R$6.000 menos R$4.000, dos quais nós temos como resposta R$2.000, a diferença em módulo, o módulo da diferença das duas quantias, letra A.